Olá amigos, tudo bem? Hoje devemos tratar aqui de um tema extremamente interessante. Trata-se de saber até que ponto a classe política se preocupa com o passado para que não se repitam erros do passado e para trazer para o presente o que de bom se fez para melhorar o país, para desenvolver o país. E isso, quando eu não estou a falar especificamente do caso de Portugal ou do Brasil, que é para quem eu normalmente me dirijo mais, mas para o mundo no geral. Porque políticos bons e maus existem em todos os países do mundo. Mas eu vou começar colocando a seguinte questão. Por que é que você acha que o ensino da história é tão importante nas escolas? Provavelmente você diz, mas é óbvio, é tão importante porque através da história é que eu vou conhecer o meu passado, eu vou conhecer a minha história, eu vou conhecer a minha cultura. Sim, é verdade, mas provavelmente há uma coisa que você vai se esquecer de responder e provavelmente você nunca ouviu. É que a história também é importante para nos ensinar sobre tudo o que foi feito de errado no passado, para não se voltar a repetir, e para ver tudo o que foi feito de bem feito no passado, para poder trazer para o presente e melhorar de forma a contribuir para o desenvolvimento do país. Eu vou começar com a seguinte pergunta. Se você vive no Brasil e eu lhe perguntar quem foi a figura mais importante da descoberta do Brasil, você vai dizer, é óbvio, foi Pedro Álvares Cabral. Não foi Pedro Álvares Cabral. Está completamente enganado. A figura mais importante do descobrimento do Brasil, e não só, do descobrimento de muitos outros países pelo mundo, foi o Infante Dom Henrique. O Infante Dom Henrique foi uma figura tão extraordinária que ele fez algo que hoje seria extremamente futurista. Como por exemplo, eu considero que o que ele fez pode-se comparar em muito ao que aconteceu muito recentemente, já no século XX, nos Estados Unidos, com a criação do Silicon Valley. Mas Silicon Valley no século XV? A escala da época podemos considerar dessa forma, porque o que ele fez foi muito parecido com o que os americanos fez. Havia um objetivo, no caso o objetivo era criar tecnologia capaz de levar os portugueses a descobrir o caminho marítimo para a Índia, e o que é que ele fez? Ele foi buscar o que havia de melhor no mundo, não só em Portugal, mas lá fora. Foi buscar os melhores cartógrafos, os melhores especialistas em engenharia náutica, desenvolver, porque não existia a melhor tecnologia dos navios, do sistema de velas, o melhor sistema de navegação. O sistema de navegação, ele desenvolveu vários instrumentos para facilitar o processo de navegação e, ao criar isso, a partir daí, sim, foi possível avançar com o processo de descobrimentos. Com isso, Portugal conheceu um período de glória com que se exalta nas escolas, se exalta nas aulas de história, mas que infelizmente durou apenas 60 anos. E o que é triste é que aprende-se isso na escola e o que se vê, e muitas vezes os próprios portugueses não refletem, é para o facto de não se ter trazido ao longo do tempo, para o presente, esses ensinamentos. Porque mais importante do que propriamente o que ele conseguiu foi a forma inovadora como ele conseguiu. Ele descobriu que a única forma de conseguir que Portugal conseguia ter esse desenvolvimento era através do ensino, era através de investir primeiro fortemente na formação para criar as tecnologias que desenvolveu. Essas tecnologias que Portugal desenvolveu passou a ser utilizadas em vários países para desenvolver. E esses países acabaram de passar à frente de Portugal. Porquê? Porque o caso da Escola de Sagres foi algo que não se repetiu. Portugal, se tivesse continuado com esse processo, hoje provavelmente seria dos países que estaria na vanguarda da tecnologia, porque teria Portugal formado já especialistas nas mais variadas áreas, com a melhor formação, porque isto que aconteceu no caso do Infante Dom Henrique foi no século XV, portanto muitos séculos antes de alguém sequer pensar em fazer algo parecido. Isto é um exemplo de algo de extremamente positivo que, trazido para o presente, descobre-se que afinal nada disto foi aproveitado. Mas também existem os exemplos ao contrário e que em certos casos
pode ter consequências até mais graves, que é erros que são cometidos no passado e que continuam-se a repetir. E claro, se eu faço uma coisa errada no passado, se eu fiz uma coisa errada no passado e se repito essa coisa no futuro, o mais provável é que o resultado seja idêntico. Se não for exatamente igual. Ou pior. Dependendo, porque eu ainda posso juntar aos erros do passado alguns erros do presente que não foram cometidos nessa altura. Bom, aonde é que eu quero chegar? Quando se dá o crash de 1929 nos Estados Unidos, o que aconteceu foi algo de muito semelhante ao que está a acontecer agora. Começaram a haver despedimentos, as pessoas que tinham perdido tudo no mercado de ações deixam de ter capacidade de adquirir produtos, deixam de ter capacidade de adquirir produtos, as empresas deixam de produzir, não precisam de tantos empregados, despede, reduz o consumo, portanto isto torna-se uma bola de neve, as empresas começam a fechar. E o que é que os políticos fizeram nessa altura? O que é que a classe política fez nessa altura? Bom, os Estados Unidos, uma das primeiras coisas que fez foi que era o maior financiador da Alemanha, que tinha saído da Primeira Guerra Mundial e estava obrigado pelo Tratado de Versalhes a indemnizar os países vencedores numa dívida infinita. Os Estados Unidos era o único financiador da Alemanha. A primeira coisa que fez foi: não há mais dinheiro para a Alemanha, tratem, mas é de mandar para cá o dinheiro que nós mandamos para aí, tratem de nos pagar. Depois, e essa é a única diferença em relação ao passado, que foi nessa altura o que se fez também foi fechar-se as economias, acreditar-se que protegendo cada país, protegendo a sua economia, isso ia lhes permitir crescer. Mas, na verdade, com o mundo globalizado que é hoje, não faz sequer sentido pensar-se em economia local. A economia local é também economia global. Quando se fala em economia local, o local já não é um país, é o globo. Por isso é que eu digo que é um completo disparate dizer-se que não é possível crescimento do PIB sem crescimento do consumo. Se não houver crescimento no consumo a nível local, a nível de cada país, para crescer, mas uma vez que o mundo é globalizado, todo mundo está a sofrer as mesmas consequências, não havendo aumento do consumo também nesses países, também não se cresce a nível da exportação, não se cresce a nível da procura interna e também não se cresce ao nível da procura externa. Mas podem dizer, bom, mas pode crescer a procura da substituição. Portugal, hoje, ou Brasil, passa a exportar para outros países produtos que eles antes compravam noutros países. Acontece que todos os países estão à procura do mesmo. Acaba por ser, de certa forma, uma guerra entre os países, cada um a tentar conseguir crescer no mercado. E não havendo crescimento do consumo, o que acontece é que, na prática, ninguém cresce. Cria-se aqui uma bola de neve também, onde que as economias não crescendo, ninguém cresce, e isto tudo é uma realidade global e a crise vai se alastrando por aí fora. Bom, mas voltando a 1929, quando aconteceu o crash, foram tomadas essas medidas, além das medidas protecionistas, medidas económicas extremamente duras de contenção de despesas, muito na linha do que está a ser feito hoje na Europa. Como resultado disso, para terem uma ideia, o Partido Nazi, em 1928, tinha apenas 2,6% dos votos. Em 1933, era o maior partido da Alemanha e Hitler chegava ao poder. Antes do crash de 1929, se alguém imaginasse que o Hitler pudesse chegar ao poder, é maluco. O Hitler, um partidozinho radical que ninguém dá importância a eles. Também há uns anos atrás, aqui na Europa, não se dava importância aos skinheads, porque a Europa estava a crescer, a Europa estava bem, ninguém ligava para eles. Ninguém, quando Le Pen apareceu, a maior parte das pessoas viu-no apenas como uma figura caricata, um louco que apareceu em França. Mas o que é certo é que hoje as pessoas já começam a admitir que o partido, que é a extrema-direita na França, na Alemanha, na Áustria, na Dinamarca, possa chegar ao poder. Na Áustria, por exemplo, por apenas 0,3% dos votos, o candidato da extrema-direita não ganhou as eleições presidenciais. Na Alemanha, os neonazis estão a crescer. Na Grécia, está a crescer. No passado, então, o que aconteceu foi o crescimento da extrema-direita pelo mundo, sobretudo na Europa. E as consequências foi, uma vez o Hitler chegado ao poder, mesmo sem ter dinheiro, e é isso outra questão que vamos abordar a seguir,
mesmo sem ter dinheiro, o que é que o Hitler faz? O Hitler começa a desenvolver a indústria de armamento e parte para a guerra. E agora vamos a outra questão. E nessa questão eu quero que você preste bem atenção, sobretudo você que apoia as medidas que estão a ser tomadas na Europa, sobretudo você que apoia, que entende que de facto não pode haver crescimento, só há recuperação económica através de medidas rígidas de contenção, como está a ser feita na Europa. Isso foi o que foi feito no passado. O que aconteceu foi levar a extrema-direita ao poder, levar a guerra. E agora a questão que eu quero colocar é isto. Como é que você consegue explicar que, não havendo dinheiro para investir na economia, fazer crescer a economia, a Alemanha conseguiu construir uma máquina de guerra colossal e a Alemanha era o país que tinha sido que mais sofreu com a crise. A Alemanha, quando Hitler chega ao poder, a inflação na Alemanha era gigantesca, havia mais de 25% de desempregados. A Alemanha consegue investir fortemente para matar gente. Não havia dinheiro para salvá-las, mas havia dinheiro para matá-las. E quando começa a guerra, os Estados Unidos inicialmente começa a exportar, a enviar para a Inglaterra material de guerra, aviões, munições, e quando em 41 os Estados Unidos entram na guerra, mais fortemente entrou, de tal forma que quando a guerra acabou, a capacidade de guerra dos Estados Unidos, em termos de armamentos, era incomparavelmente superior àquela que havia antes de ter entrado. A quantidade de navios que japoneses e alemães afundavam dos americanos chegou a ser menor do que a capacidade de produção e de novos navios que eram lançados. De forma que, quando a guerra acabou, os Estados Unidos tinham uma marinha muito mais forte, muito mais bem equipada, tinha muito mais aviões, tinha muito mais tanques de guerra. Enfim, aquele dinheiro que não existia para salvar pessoas era ilimitado para as matar. Isso parece ser um bocado duro, mas é importante que se ponha as coisas com essa dureza para as pessoas perceberem até que ponto essas medidas chegam a ser perversas. Mas a coisa ainda se complica mais, ainda se torna mais estranho. É que quando a guerra acaba, a Europa está arrasada, não tem capacidade de produção. Os Estados Unidos, que estava naquela situação que teve que viver 10 anos de grande depressão, de pessoas a fazer filas para poder comer um prato de sopa, os Estados Unidos descobre, não se sabe aonde, uma mina de dinheiro para mandar para a Europa através do Plano Marshall. Foi dinheiro que veio para a Europa, dinheiro oferecido à Europa. Não se tratou de um empréstimo. A Europa recebeu aquele dinheiro. Mas vocês podem dizer, bom, mas isso foi um bom negócio para os Estados Unidos. Os Estados Unidos mandou os dólares para a Europa, como não tinha capacidade de produção, usava esses dólares para voltar para os Estados Unidos através de compra de material. Mas isto acontecia porque a Europa começa a ter necessidade de bens. Havia uma demanda reprimida na Europa. Mas quando se dá o crash de 1929, também havia uma demanda reprimida nos Estados Unidos, também havia uma demanda reprimida na Europa. Portanto, era só a questão de pôr as fábricas a produzir para resolver o problema dessa demanda. A questão é como as pessoas não tinham dinheiro para comprar, não tendo dinheiro para comprar, evidentemente não havia razão para produzir. Isso leva-nos a outra questão, que é a questão do problema da concentração de riqueza. Mas isso é um tema que depois eu vou tratar em pormenor noutros vídeos. Portanto, se você que está aí acha que o caminho é este, pense bem naquilo que aconteceu no passado e pense bem no que as consequências que podem ser para o futuro. Provavelmente você está a pensar, mas esse camarada é doido, então ele quer dizer que vai haver uma guerra na Europa? Para já, eu quero lhe dizer que isso não seria nada extraordinário. Afinal, a Europa teve mais tempo em guerra do que em paz. O maior período que a Europa teve de paz foi depois das invasões napoleónicas no século XIX até a Primeira Guerra Mundial. Houve pequenos conflitos em cada país, em alguns países, mas sobretudo nesse período. No século XX, por exemplo, teve 2 guerras mundiais, teve a Guerra Civil Espanhola, teve a Revolução Russa, teve a guerra na Bósnia. Enfim, a Europa tem estado permanentemente em guerra. Apenas pequenos períodos em que não acontece. De tal forma que, quando é criada a Comunidade Económica Europeia, uma das motivações era precisamente unir os países de forma a evitar conflitos no futuro. O que está a acontecer é que
essas pessoas, entretanto, saíram da política, se reformaram ou desapareceram, morreram, e a nova geração esqueceu dessa principal motivação da criação da Comunidade Económica Europeia, que era não só criar uma comunidade, mas uma comunidade solidária que evitasse essas crises como esta que estamos a viver. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que se hoje, em vez da União Europeia, tivéssemos uma CE com políticos como Jacques Delors, por exemplo, provavelmente não teríamos sofrido as consequências do mercado imobiliário que estamos a sofrer hoje, porque de certeza que a Europa teria reagido de forma completamente diferente e hoje, e logo a seguir, a Europa estaria outra vez a crescer e a economia a desenvolver-se e estaríamos muito melhor. Esta é a minha opinião. Se você entende ao contrário, deixe os seus comentários. Diga porquê. Porquê que você acha errado? Porquê que você acha que o que eu estou a dizer é um disparate? Por exemplo, você pode estar no seu direito a achar que é um disparate. Mas, primeiro faça o seguinte. Pegue na informação que eu tenho, na informação que eu lhe transmiti. E se você acha que o que eu estou a dizer não faz sentido, faça a sua investigação. Pense por sua cabeça. E outra coisa. Não transforme a política numa guerra quase de clube de futebol. Porque se o seu clube perder, você pode ficar um dia ou dois triste, eventualmente uma semana. Mas isso não vai ter consequência para a sua vida. Mas quando é política, se você toma uma decisão política apenas porque gosta daquele partido, apenas porque tem razão, isso às vezes é um drama. As pessoas às vezes estão mais interessadas em ter razão do que mudar de opinião e dizer assim, não, ao final estava enganado, a razão não está deste lado, está provado que este não é o caminho, eu tenho que mudar de caminho porque este não faz sentido. Não, as pessoas querem manter a razão, elas não querem dar o braço a torcer e não veem que com isso estão a empenhar o seu futuro, dos seus filhos e o futuro até do país. Esta é a minha opinião, é aquilo que eu sinto, é assim como eu vejo as coisas. Eu, ao longo do tempo, já tive simpatias por vários partidos. Hoje não me revejo em nenhum dos partidos, por exemplo, que estão na Assembleia em Portugal. Em relação ao Brasil, a mesma coisa. Para quem não sabe, eu, apesar de ter sotaque forte português, eu tenho nacionalidade brasileira. Nasci no Brasil, sou filho de mãe brasileira e de pai português, tenho as duas nacionalidades, amo igualmente os dois países e vejo com muita tristeza que, quer no Brasil, não vejo nenhum partido em que eu sinta interesse, em que eu diga, esse partido é um partido que eu me sentiria interessado em participar dele, e a mesma coisa acontece com Portugal. Hoje, em Portugal, eu olho para o quadro partidário e aquilo que eu vejo é uma tristeza enorme quando mesmo os partidos que aparecem tão radicalmente contrários uns aos outros, mesmo depois de terem aprovado medidas extremamente danosas para a população, não têm nenhum problema, por exemplo, de votar por unanimidade aumento do salário de deputados, por exemplo. Quando não se tem esse tipo de sensibilidade, esse tipo de pessoas que não têm esse tipo de sensibilidade, quanto a mim, não são dignas de representar o seu povo. Não são dignas de estar sentados no Parlamento, não são dignos de decidir por nós o que é bom para nós. Se gostou deste tema, se está interessado em acompanhar este e outros assuntos relacionados, dê um like no vídeo, se inscreva no canal e já agora não se esqueça de deixar o seu comentário, o que é que acha daquilo que eu falei e, no caso de achar que alguma das coisas que eu disse aqui, ou até tudo que eu disse, não faz sentido, deixe nos seus comentários porque que você pensa de forma diferente. Esse é um desafio que eu lanço. Por outro lado, se você acha que de facto que é assim que você pensa também, que de facto essa é a razão, aqueles seus amigos, a todos os seus amigos em geral, mas especialmente aqueles que veem as coisas de forma diferente, faça com que eles vejam esse vídeo de alguma forma. Divulgue pelos seus amigos, divulgue nas redes sociais. Provavelmente alguns deles vão chegar à sua beira e dizer: eu realmente não tinha visto as coisas dessa forma, realmente você tem razão. Então, fiquem bem, até à próxima, vemo-nos no próximo vídeo.